A história de hoje é sobre um homem que viveu uma vida com tantas, mas tantas contradições que parece que ele precisou morrer 2 vezes. Primeiro, a morte de uma identidade e depois, bem, a morte do corpo. Essa é a história de Floresvaldo de Oliveira, que o Brasil inteiro conheceu como Cabo Bruno. Essa frase, ela é pesada, né? E diz tudo sobre quem era o Cabo Bruno. Ele não se via só como um policial, não. Ele se via como a própria justiça, um executor com a missão de limpar as ruas. E foi exatamente essa mentalidade que o transformou numa das figuras mais polémicas e, sem dúvida, mais temidas da história de São Paulo. Agora, olhem para a rapidez com que tudo aconteceu. É impressionante! Depois de passar 27 anos atrás das grades, Floresvaldo ficou livre por exatos 35 dias. A tão sonhada liberdade foi um piscar de olhos e terminou da mesma forma que ele mesmo terminou a vida de tantos outros, com uma chuva de balas. E aqui que está o grande nó da história. Como é que pode, né? O homem se reinventa completamente dentro da prisão, vira pastor, pintor, um homem de família, e mesmo assim não consegue fugir da sombra do próprio passado? O que foi aquilo? Vingança? Queima de arquivo? Ou alguma outra coisa? É isso que a gente vai tentar entender agora. Vamos voltar para a noite da morte dele. A cena do crime não era de um confronto com um justiceiro. Longe disso. Foi uma emboscada fria, calculada, contra um homem que voltava da igreja. Um final brutal para alguém que passava os dias falando de redenção. O ataque foi cirúrgico, coisa de profissional. Pensa na cena. Quase meia-noite, 2 homens se aproximam do carro, a pé, um de cada lado. E aí disparam, cerca de 20 tiros, todos nele, rosto e abdômen. Não foi um assalto, foi uma execução. E a prova disso é que a família dele, que estava dentro do carro, saiu ilesa. Ninguém mais se feriu. O recado era claro, o alvo era o pastor Floresvaldo e mais ninguém. Para a gente entender quem poderia querer matá-lo, primeiro a gente precisa entender quem ele era. Então, vamos voltar lá no começo para ver como um tal de Floresvaldo de Oliveira virou o infame Cabo Bruno. A primeira coisa curiosa é essa. O tal Cabo Bruno nem era cabo e nem se chamava Bruno. O apelido veio da infância, lá de uma cidade tranquila do interior, e acabou pegando. Foi com esse apelido que ele desembarcou na brutalidade de São Paulo quando entrou para a polícia, em 1978. E aqui está o ponto da virada. Imagina só a São Paulo do início dos anos 80. Fim da ditadura, a cidade explodindo de gente e o crime fora de controle. Para um policial jovem, idealista, a realidade deve ter sido um soco no estômago. Ele prendia os mesmos criminosos várias e várias vezes e logo viu os caras de volta na rua. Essa frustração com o sistema que ele achava falho foi o que acendeu uma ideia perigosa. Se a justiça não funciona, ele mesmo faria a justiça. A partir daí, a vida dele se partiu em 2. De dia, ele era o soldado Floresvaldo, um agente da lei. Mas, nas horas de folga, ele se transformava. Pegava o Opala, ou o Maverick dele, e virava o Cabo Bruno. Patrulhava o bairro da Pedreira, na zona sul, caçando quem ele considerava marginal. E o mais impressionante é que, apesar de toda essa brutalidade, ou talvez por causa dela, o Cabo Bruno virou uma espécie de celebridade para uma parte da população que estava cansada do crime. Ele era o anti-herói deles. Um anti-herói é basicamente um personagem cheio de falhas, com uma moralidade, digamos, flexível. E as pessoas acabam se conectando com isso. A frustração geral com a justiça era tão grande que muita gente se identificava com as ações do Cabo Bruno, mesmo sem concordar com os assassinatos. Ele virou um símbolo de uma justiça distorcida, mas que para alguns era a única justiça que existia. A sociedade ficou completamente dividida. Para comerciantes, que supostamente financiavam essa limpeza, ele era um protetor. Para as famílias das vítimas e grupos de direitos humanos, um monstro. E para muita gente que morava na periferia, ele era só mais um motivo para ter medo num mundo que já era violento demais. E o método dele não era de amador, era tudo sistemático. Ele trocava de carro o tempo todo para confundir a polícia, atacava à tarde da noite quando a vigilância era menor. E os alvos eram escolhidos com base numa lógica própria e distorcida. Às vezes, uma simples tatuagem já era uma sentença de morte.
Não era um ato de raiva, era uma operação calculada. Mas essa aura de invencibilidade não durou para sempre. Só que a captura dele e as fugas que vieram depois só serviram para aumentar a lenda, transformando o Cabo Bruno numa figura quase mítica. E o que derrubou ele foi um erro, um único erro raro. Ele deixou uma testemunha. Num dos ataques, José Aparecido Benedito sobreviveu, fingindo que estava morto. Depois, ele identificou o agressor. Foi isso que levou à primeira prisão do Cabo Bruno, lá em setembro de 83, e que começou a desvendar o homem por trás do mito. Só que a prisão não conseguiu segurá-lo. Ele protagonizou 3 fugas espetaculares, cada uma parecendo cena de filme. Ele fez reféns, roubou armas pesadas e, simplesmente, sumiu. Essas fugas só aumentaram a fama dele, dividindo a opinião pública entre o pavor e, acredite se quiser, a admiração. No final das contas, o número oficial de acusações contra ele passou de 50 homicídios. A reputação de justiceiro mais letal de São Paulo estava mais do que consolidada. Depois da captura final dele em 1991, começa o capítulo mais inesperado dessa história. O assassino impiedoso desaparece e algo completamente diferente surge no lugar dele. Condenado a mais de 100 anos de prisão, sendo um ex-policial num presídio cheio de criminosos, ele chegou a pensar em acabar com a própria vida. Foi aí que uma Bíblia, enviada por uma freira anônima, mudou tudo. Ele se converteu, começou a pentar, casou e virou pastor. Parecia uma transformação completa. Ele mesmo declarou a morte da sua identidade antiga. Fazia questão de ser chamado de Florisvaldo. Para o mundo, e talvez para ele mesmo, o Cabo Bruno estava enterrado. Quem existia agora era um homem de fé. E tudo isso nos traz de volta ao começo, àquela execução em 2012. Com toda essa história em mente, a morte dele fica ainda mais complexa e cheia de perguntas. Porque o ponto central é esse: o passado não estava tão morto quanto ele dizia. Ele podia até viver como o pastor Florisvaldo, mas ele morreu por causa dos pecados do Cabo Bruno. A morte dele foi a cobrança final de uma dívida muito antiga. Existem várias teorias, mas nenhuma resposta definitiva. Poderia ter sido a família de uma vítima esperando décadas por vingança, ou talvez antigos colegas do Esquadrão da Morte, com medo que o novo pastor resolvesse confessar segredos antigos. A suspeita de envolvimento do PCC também é forte. Afinal, ele era um ex-policial matador de bandidos. O facto é que, até hoje, o crime continua sendo um mistério. E no final, a pergunta que fica é essa: será que alguém consegue de verdade escapar do próprio passado? A história de Florisvaldo de Oliveira é um estudo sobre identidade, violência e a possibilidade de redenção. Ele pode ter matado o Cabo Bruno dentro da sua própria mente, mas para os seus inimigos, essa identidade nunca morreu. E no fim, foi essa identidade que o encontrou na escuridão daquela noite de setembro.